Felipe, bom dia, obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. Bom dia, Bia, tudo bem? Obrigado você pelo convite. Felipe, vamos começar falando dessa entrevista do Lula, né, dizendo que ele não vai se humilhar para conversar com o Trump. Qual é o custo de, enfim, esse impasse político atravancar ainda, que já tem um impasse político de largada, né, quando o Trump impõe essas tarifas, mencionando que ele só vai negociar se tiver algum tipo de... Se o Brasil topar negociar também a acusação contra o Jair Bolsonaro e tal, mas qual é o custo de a gente ficar nesse cenário em que os presidentes não se falam? Isso pode atrapalhar nossa negociação comercial ou, no momento, é melhor seguir assim mesmo? Olha, eu acho que a gente precisa separar o que é esse teatro, né, da política, e a figura do presidente é importante nisso, do que está acontecendo nas negociações, nos bastidores, nos diferentes grupos, inclusive de empresários, não só de diplomatas e de ministros do governo, incluindo o chanceler Mauro Vieira e o próprio vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, para entender um pouco o que está ocorrendo, né? O presidente Lula, a meu ver, está agindo corretamente. Ele não tem outra opção a não ser reiterar o posicionamento do Brasil, a defesa da soberania e dos nossos interesses, sobretudo diante de um presidente americano como Donald Trump, que é bastante, digamos, inoportuno, intempestivo e que age de uma maneira claramente motivada por outros tipos de interesses, questões políticas, etc., e que contra isso é muito difícil ter uma estratégia clara, né, uma estratégia óbvia. Então veja que a própria carta inicial, publicada daquela forma como foi publicada, tinha aqueles elementos ligando a decisão das tarifas a questões internas do Brasil, do judiciário brasileiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é uma coisa inusitada. Nenhum outro país que sofreu essas sanções tarifárias passou por isso. Até esse momento, só o Brasil. E nós tivemos relativo sucesso, Beatriz, se a gente observar o anúncio, e começou a valer ontem, né, que já nasceu com cerca de 690 exceções. Claro que ainda é muito relevante o conjunto de itens de bens transacionados com os Estados Unidos que continuam na lista. Eu cito, por exemplo, o caso das frutas, o que afeta bastante o Nordeste, por exemplo. Tem a questão dos bens manufaturados, o café. Então, tudo isso pode ter efeito sobre as exportações brasileiras, sobre o emprego, sobre a renda. Sem mencionar essa volatilidade da taxa de câmbio, que até esse momento tem sido favorecida, né, do ponto de vista do fortalecimento do real frente ao dólar, mas a gente tem que lembrar que nesses momentos de turbulência não dá para imaginar que vai haver uma tendência clara para o real, né, na verdade, e para a taxa de câmbio. O que vai acontecer é que vai haver provavelmente um sobe e desce maior, uma volatilidade maior. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que o posicionamento do presidente Lula está correto. Ele não tem como fazer uma ligação ou algo do tipo, ou se expor e se colocar na linha de frente. Ele tem que fazer o que já está fazendo, que é colocar os seus ministros, o chanceler, o ministro do Comércio Exterior, e caminhar na direção em que se consiga obter uma gama de avanços aí, ou de recuos do ponto de vista dos Estados Unidos em relação aos anúncios iniciais. E o quanto essa negociação e essa conversa com os outros países dos BRICS pode ajudar o Brasil nesse processo? Assim, a gente está assistindo uma tentativa de diversificação de mercados, né, desses produtos que foram afetados. Inclusive, a embaixada da China, acho que tem aproveitado um pouco essa tensão comercial aí para alfinetar os americanos, né? A gente já falou aqui que a embaixada anunciou que empresas exportadoras de café tinham sido habilitadas a direcionar suas mercadorias para o mercado chinês.
Agora também estão falando do açaí, né? Aí a gente separou até esse post. Essa tinha sido a do café, agora falam do açaí. A China está falando que está disposta a trabalhar com o Brasil. O quanto de fato a gente consegue diversificar esse mercado e isso deixa de ser um problema? E quantos países dos BRICS, como a China, que está aproveitando esse momento aí de queda de braço com os Estados Unidos, pode ser benéfico para o Brasil? Eu entendo que a ação dos Estados Unidos ela é muito menos algo contra o Brasil e muito mais algo contra a China, contra os BRICS. O presidente Lula sabe disso. E aí eu acho que ele erra ao ficar dobrando a aposta e dizendo que vai fazer mobilizações no âmbito do BRICS. Insiste-se nessa ideia da moeda, né, de reserva internacional sendo flexibilizada para transações entre os países que compõem o BRICS. Isso tudo acaba, talvez nesse momento, provocando ainda mais os americanos, né? A economia americana, as lideranças políticas americanas, sobretudo o presidente Trump. Tanto é assim que observe, como você mostrou aí, as reações da China, que basicamente está dizendo: olha aqui, estamos de portas abertas para receber produtos que não vão conseguir mais ser vendidos para os Estados Unidos, né? Claro que a gente tem que lembrar que o Brasil já tem uma pauta exportadora bastante diversificada do ponto de vista dos destinos. Há uma entrevista interessante do Rubens Recupero, ex-ministro das Relações Exteriores e ex-ministro da Fazenda, na semana passada, para o jornal Estado de São Paulo, em que ele destaca isso. Agora, do nosso ponto de vista, são mais de 40 bilhões de dólares, 2% do PIB. Isso é bastante. E os estados brasileiros são afetados de maneiras distintas. Isso precisa ser levado em conta. Então, eu acho sim que nós temos que ter uma política, como sempre foi a tradição, pelo menos a tradição recente da política externa brasileira, de multilateralismo. O discurso recente do chanceler Mauro Vieira foi nessa direção e temos que acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. Essa é a oportunidade para que se desfaça de vez esse nó de anos e anos, né, no âmbito do acordo Mercosul-União Europeia, que pode ser muito bom para a nossa indústria e para outros itens também da pauta exportadora nacional. E, Salto, tem muita gente fazendo conta, e eu sei que você é muito bom de conta, sempre te procuro quando preciso saber algum número aí. Você já estimou qual que vai ser o impacto disso no nosso PIB, o impacto disso nas nossas exportações, desse tarifaço, se ele realmente se mantiver da maneira como entrou em vigor ontem? Olha, é muito difícil fazer essa conta, mas o que dá para dizer é que há uma perspectiva de impacto significativo na inflação e na atividade. Porque na inflação o que vai acontecer é que você tem uma sobra maior de produtos que seriam vendidos para os Estados Unidos e que vão ter que ser, em parte, redirecionados para o mercado doméstico. Isso ajuda a tirar pressão, em média, né, em geral, do índice de preços, do IPCA, por exemplo. E na atividade econômica, nós já temos a política monetária nesse momento com uma taxa de juros bastante alta, de 15%. Em termos reais, nós estamos falando de um juro de cerca de 9% ou mais, que é uma política monetária bastante restritiva. O próprio Banco Central reconheceu na ata do Copom, divulgada agora nos últimos dias, que a atividade econômica já está em desaceleração. Então, esse episódio agora internacional com as tarifas majoradas para os Estados Unidos, né, ele vai colocar um tempero adicional nesse caldo da desaceleração da atividade econômica que já estava contratado. Se a gente fizer uma conta mais direta, né, as exportações para lá representam 2% do PIB. Provavelmente, sem considerar aí efeitos multiplicadores e tal, e lembrando que uma parte dos produtos significativa já ficou de fora desses 40 pontos percentuais adicionais, aqueles primeiros 10%, o impacto pode chegar talvez até a 0,4, 0,5 ponto percentual a menos na taxa de crescimento prevista. É bastante.
Nós já estamos aí com esse ano previsto uma desaceleração, em que pese o mercado ter exagerado nas projeções baixistas aí, né? Tanto que a pesquisa Focus vem mostrando revisões na projeção do PIB, mas já há uma desaceleração em curso em relação ao primeiro biênio. A média no acumulado do primeiro biênio, do mandato do presidente Lula, o crescimento econômico foi 7% quase, né? Quase 7% em termos acumulados. Então, uma média de crescimento de 3,4%, 3,5%, que vai desacelerar para algo como 2,4%, 2,5% nesse ano. Com esses efeitos do tarifaço, isso pode chegar a valores mais baixos. Talvez os efeitos maiores fiquem para parte final do ano e início do próximo. E, Salto, a gente está assistindo o governo, os governos, na verdade, porque os governos estaduais também estão tentando criar suas próprias alternativas, né? Mas no governo federal, desenhar medidas aí para tentar compensar ou tentar ajudar esses setores, né? Especialmente aí na concessão de crédito, por exemplo, mas não só. Do que você tem acompanhado em torno dessa negociação, como você tem visto essas iniciativas do governo federal e também dos governos estaduais? São Paulo, por exemplo, já fez anúncios também nessa linha. Começando por São Paulo, né, eu entendo que o governador Tarcísio fez um anúncio bom, positivo, que é algo que não prejudica o equilíbrio fiscal do Estado, que é bastante bom. Eu conheço isso de perto, porque em 2022 fui secretário da Fazenda e Planejamento e vi que as contas não só já estavam boas, como nós deixamos ainda melhores. E esse equilíbrio fiscal continuou como uma premissa no mandato do governador Tarcísio de Freitas. E ele anunciou uma medida que é a devolução de crédito de ICMS. A gente sabe que a acumulação de crédito é muito grande. Nós temos já no âmbito do ICMS um regime de IVA, de Imposto sobre Valor Adicionado, mas há várias hipóteses na legislação que prevêem a isenção ou a não incidência do ICMS, como no caso das exportações, aquilo que é produzido para exportar, só que acaba havendo uma demora no processo de devolução. Ele anunciou aí 1,5 bilhão de reais de devoluções. Acho que é uma forma de prover liquidez, de dar um socorro aí às empresas e que não prejudica a evolução das receitas do Estado, porque o Estado tem uma receita de mais de 200 bilhões de ICMS, provavelmente já está bem acima disso, porque eu lembro que em 2022 a previsão para o ano era algo como 200 bilhões. Então já se vão aí 3 anos, provavelmente mais do que isso aí previsto para a receita total. No governo federal, o ministro Haddad tem dado algumas indicações, o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente, também, mas ainda não veio nada concreto. Eu acho que a linha vai ser aquela de tentar não afetar o resultado primário. Eu até acho, Beatriz, que a banda da meta fiscal, aqueles 0,25% do PIB, poderiam ser usados nessas ocasiões. São fenômenos que não estão previstos, que têm o potencial efeito negativo sobre a atividade econômica, e aí você poderia usar aquela banda inferior. Só que nós já usamos toda essa banda para torrar dinheiro com emendas parlamentares, né? Liberar para os parlamentares bastante recurso nesse ano, e também revertemos aquele contingenciamento, aquela contenção de gastos que havia sido feita. Então, não há espaço algum na meta fiscal, a não ser que você substitua algum gasto que já está previsto por essa nova necessidade a ser coberta. No âmbito do BNDES, você pode fazer o uso do funding que o BNDES já tem, dos fundos, dos recursos, para ampliar o crédito direcionado para essas finalidades, né? Empresas exportadoras, médias e pequenas, mas também as grandes que eventualmente precisem. E tem uma ação que eu acho que é primordial, que pode envolver o Banco Central. São os ACCs, os adiantamentos de contrato de câmbio. Esses contratos são feitos pelas empresas exportadoras com instituições financeiras, que basicamente é um contrato de moeda, de câmbio, em que a empresa diz o seguinte: olha, daqui a 3 meses, por exemplo,
eu vou auferir uma receita derivada de vendas para os Estados Unidos, de um determinado produto. E aí o banco antecipa esse valor a uma determinada taxa de câmbio, com juros que são facilitados. Passado esse período previsto no contrato, então liquida-se a operação. O que o Banco Central pode fazer? Ele pode flexibilizar as regras quanto a prazos e outros entraves que podem existir, e também pode fazer leilões de linha, com direito de recompra. Então, ele não vende as reservas, mas ele, digamos, empresta temporariamente para os bancos mais dólares, provendo essa liquidez e garantindo que esses contratos de ACC possam ser estendidos, ou até que possa haver um volume maior de contratos. Então, são essas as linhas que eu acho que o governo deve atuar, mas tem que ter muito cuidado para não fazer aquela coisa de criar gastos que depois ficam permanentemente no orçamento, prejudicando as contas públicas que já estão numa situação bastante difícil. Salto, eu vou te fazer uma última pergunta. A gente tem uma comunidade aqui que bastante participativa, tem gente elogiando aqui pelo conteúdo, pelo que você está compartilhando, e aí tem uma pergunta. A Sandra Lúcia pergunta: como o cidadão comum vai sentir o tarifaço? Excelente pergunta da Sandra Lúcia, e eu digo o seguinte, o economista, infelizmente, né, eu sempre brinco, junto com o diploma não vem a bola de cristal, mas é nosso ofício, é nosso dever tentar antecipar pelo menos as tendências, com base no histórico e com base também na teoria. E o que dá para esperar? Eu acho que dá para esperar duas coisas. Primeiro, que a inflação tende a ficar mais baixa, porque se você pegar a média desses produtos todos que estão sendo exportados e agora sobretaxados, vai haver uma sobra maior aqui dessa produção que não vai ser vendida. Claro que uma parte vai encontrar outros destinos, outra talvez com o próprio Estados Unidos haja negociações, mas o fato é que temporariamente vai sobrar mais bens que seriam vendidos para fora internamente. E isso derruba preço, porque você tem uma sobreoferta desses produtos para uma mesma demanda, então a tendência é que os preços caiam. Isso é uma notícia positiva. Do lado negativo, a gente tem que ter o cuidado de ter as ações do governo cirúrgicas aí para atuar nas pequenas e médias empresas, para preservar empregos, porque esse baque na produção pode levar a demissões, pode levar a reduções salariais. Veja o caso, por exemplo, das frutas, né? No caso da manga, de outros itens, que você pode ter um efeito de inviabilizar a produção, porque o custo de produzir nem compensa, né? Você continuar produzindo para vender com essa tarifa impeditiva que está sendo imposta. Então, são esses os efeitos que dá para esperar, mas eu tenho um certo otimismo, Beatriz, porque eu tenho visto que a atuação da nossa diplomacia, você conhece bem isso, né, porque foi correspondente lá nos Estados Unidos, ela tem sido muito boa. Nós temos uma burocracia permanente no Itamaraty que é de primeira linha, né, que é excepcional. O ministro Mauro Vieira não está deixando a desejar, acho que está indo numa boa direção, e o Alckmin também, né? Então, claro que o presidente Lula faz esse papel mais político, de enfrentamento, ou até de defesa, né? Como não poderia deixar de ser, mas eu entendo que o conjunto da obra pode levar a resultados positivos. Qual que é o risco maior? Ele está associado a essa questão política, porque como nós entramos nessa loucura do presidente Trump reagir e as instituições do governo americano, algumas delas, reagirem a qualquer passo que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dá aqui no Brasil, e a reação é sempre com movimentos nessas tarifas comerciais de importação, isso cria um quadro de incerteza. Agora, não há outro caminho para nós que não a defesa da soberania, do judiciário independente e do nosso Estado democrático de direito. Quer dizer, nenhum país tem o direito de ter qualquer tipo de ingerência ou de exercer pressões, inclusive usando desse tipo de instrumento comercial, as tarifas,
para mudar os rumos ou para influenciar aquilo que é decisão restrita aos poderes independentes da nossa República.